Senhor Jesus, a todos, glória a Deus, louvado seja Deus. Vou começar mais um vídeo aqui da nossa série, né? A chamada na vida dos homens de Deus. Falamos no vídeo passado sobre a chamada de Abraão. Hoje nós vamos falar sobre a chamada de Moisés, né? Glória a Deus. Eu tenho postado essa série de estudos bíblicos, de palavra, de conhecimento para nós, né? E para que venha edificar a nossa fé, o nosso ministério, a nossa vida, né? Glória a Jesus. Eu peço para você deixar o seu like aí no canal, por favor. Pastor Sérgio Gomes, compartilhar, se inscrever. Se inscrever é muito importante, que você ajuda o nosso canal, tá bom? Glória a Deus. Isso aqui é para a glória de Deus. É só para glorificar e magnificar o nome do Senhor, né? Não tem outro objetivo não. Glória a Deus. Amém? Abra a palavra do Senhor aí no livro do Êxodo. Glória a Jesus. Que vai capítulo 3. Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente. Só alguns capítulos para a gente não prender muito, né? Você deve conhecer o texto, né? Vamos lá. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio no monte de Deus, a Horebe, e apacentar-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça ardente. Eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que ele se virava para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça ardente e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E ele disse: não chegues para cá, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que está pisando é a terra santa. Glória a Deus. Louvado seja Deus, né? Então esse é o texto básico que a gente vai pegar. Glória a Deus. Quero falar sobre a chamada de Moisés, né? Louvado seja Deus. Primeiro eu quero fazer uma breve, glória a Jesus, e curta introdução para nós. Glória a Deus. Abrir um caminho, né? Para a gente chegar até aqui onde que a gente quer. Glória a Jesus. Falamos no vídeo passado sobre o chamado na vida de Abraão, né? Glória a Jesus. Começar como Abraão, o patriarca aí. Glória a Jesus. Deus diz a Abraão: sai da casa do teu pai, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Glória a Jesus. Ele pega a Sara, que ainda era Sarai, né? Glória a Jesus. Ele pega toda a sua riqueza, que Abraão tinha prosperidade, Abraão era próspero, né? Gado, cabra, cabrito, ouro, prata, tudo aquilo que a terra produzia, né? Glória a Jesus. E ele sai com essa herança. E sai com ele também, sai o Ló, né? Sobrinho dele. E ele vai, né? Glória a Jesus, vai peregrinar a terra. Só para você entender, Abraão e os hebreus daquela época era povos nômades, né? Povos nômades povos que não habitam em casa fixa, né? Habitam em tenda, louvado seja Deus. Eles eram peregrinos na terra, glória a Jesus, porque Deus fala sobre a terra, mas não mostra para ele, tem que peregrinar sobre a terra, né? Glória a Jesus. Pois de Abraão vai nascer Isaac, né? Glória a Jesus, louvado seja Deus. E nós temos até uma particularidade para falar, porque Sara era meia irmã de Abraão, né? Tanto é que quando desce lá para o Egito, né, no rei que Sara vai Abraão e Sara adentrando o Egito, diz a Bíblia que a beleza de Sara encher os olhos dos egípcios, chegou a ter o ouvido do rei, né? E o rei mandou chamar e deu muitos bens para Abraão, né? Porque aí ele tomou Sara para ele, né? Sara foi fazer parte do harém do rei, né? Glória a Jesus. Mas você olha que tem uma ação diabólica nesse
nesse contexto aí, porque Deus havia falado, né, glória a Jesus, sobre a semente, né, a semente que viria de Sara, a semente profética mencionada lá em Gênesis 3,15, que fala assim que da semente da mulher haveria de nascer um que pisaria a cabeça de Satanás, né? Vinha justamente de Sara e era justamente Isaac, né? Eu estou aqui eu quero que você entenda profeticamente, eu quero fazer para você aqui um caminho profético para que você entenda de que linhagem, né, Jesus veio. Então eu preciso caminhar com você aqui, glória a Jesus. Interessante que a Bíblia vai dizer que quando o rei ele vai querer possuir a mulher da promessa, que é a mulher de Abraão, Deus derrama chagas, Deus coloca enfermidade no povo todo, né? E à noite vem ter com ele, né? Em sonhos, e dizer que não era para ele fazer aquilo. Ele chama Abraão, né? Ele chama Abraão, pergunta para Abraão por que ele está fazendo aquilo, né? E porque Abraão mentiu para ele, né? Aí Abraão vai chegar lá. Abraão, na realidade, não foi 100% uma mentira, porque na realidade ela era 50% irmã dele e 50% mulher, mas caso que ele não deveria ter dito aquilo, né? Aquilo foi mal aos olhos do Senhor, né? Mas daquela ação, ele leva muita coisa aí do Egito, né? Porque o Egito presenteou ele muito, né? E por isso que mais para frente você vai ver que Abraão muito rico, né? Glória a Jesus, louvado seja Deus. E aí Sara volta para Abraão de novo, eles continuam o caminho. Nasce Isaac, né? Glória a Jesus, nasce Isaac. Ou melhor, voltando um pouco, né? A promessa demora a acontecer. Sara, ela vai se antecipar. Existir um costume na época que quando uma mulher ela não gerava, né? Pegava-se a serva, a escrava, e sucedia filho da escrava, né? Isto aconteceu, Abraão se chateou, Deus falou para ele não se chatear, né? Mas depois nasceu Ismael, que é outra linhagem, é outra coisa, é outro acontecimento. Você vê que na linhagem de Israel, se você pegar, levantar, começar a fazer um trabalho bem detalhado, você vai ver que ali nasceram homens de guerra. Você vai perceber que esta guerrilha que acontece hoje, lá fora, né, não vem da linhagem de Isaac, vem da linhagem de Ismael, né? Glória a Jesus, louvado seja Deus, porque fala que Ismael foi homem de arco e flecha, foi homem de guerra, né? Contrário de Isaac, né? Que depois nasce Isaac, a linhagem que está determinada para o Senhor, a linhagem que o Senhor fala para Abraão: olha para o céu, conte as estrelas, olha para o mar, conte as areias do mar, né? Se pode contar, porque assim será a sua descendência. Havia uma promessa na vida de Abraão, né? Nesse sentido aí, glória a Jesus. Prosseguindo nessa breve introdução ainda, né? Glória a Jesus. O que acontece? Abraão começa a sua peregrinação, nasce Isaac, né? Glória a Jesus, louvado seja Deus. Isaac casa com Rebeca, glória a Jesus. Rebeca, quando ela fica pejada, quando ela fica grávida, no ventre de Rebeca, na sua gestação, há um reboliço. Aí ela vai orar a Deus, né? Para perguntar para Deus por que estava acontecendo aquilo no ventre dela. Glória a Jesus. E aí que nós temos que abrir aqui um parênteses, né? Glória a Jesus. Porque nós também, como cristão, como servo do Senhor, toda vez que temos uma pendência, algo que nós não entendemos, né? Que no plano terrestre aqui físico não compreendemos, temos que pedir a ação divina. Ela foi orar a Deus e Deus concedeu para ela a resposta. Deus falou assim: não, sabe o que é? É porque o que está no teu ventre são duas gerações, né? Duas gerações. Então,
É Jacó e Esaú. Esaú é o primogênito, não Jacó, né? Mas havia ali Deus, ali havia um querer de Deus, ali havia um ato profético que dizia assim, que o maior servirá ao menor, né? Glória a Jesus. Nós já vimos muitos pregadores, né? No auge aí da emoção, né? Dessa coisa, né? Vem na boca eu falo, né? Dizendo que Jacó enganou, né? A Esaú, né? E pessoal, mete a lenha na mãe de Jacó, né? Glória a Jesus. Na dona Rebeca, né? Dizendo que ela ajudou, que não, Deus falou com ela. Ei, ela foi orar a Deus. Ela precisava de uma resposta e o Todo-Poderoso falou com ela. Louvado seja Deus. Ela estava com um presente profético na mão. A Bíblia vai dizer, glória a Jesus, né? Que Isaac, ele amava mais Esaú, porque era da caça, né? E ele amava a caça, né? O Jacó, ele era mais liso, né? Ele gostava de ficar em casa, com a mãe ali, né? Agradando, fazendo isso, fazendo aquilo, né? Jacó é um homem sábio, você tem que entender isso. Há uma sabedoria de Deus incutida em Jacó, glória a Deus. Por mais que o nome dele, né, ele tem uma representatividade de enganador, usurpador, aquele que toma lugar, né, por mais que tenha. Jacó venha com essa fama, porque Esaú e Jacó são gêmeos, né? Para quem não sabe, né, Esaú e Jacó são gêmeos. Quando vai tirar Esaú do ventre da mãe, já assistiu um parto? Já teve oportunidade de assistir um parto? Hoje em dia é normal, né? O pai tem que participar ali do parto, né? Já viu quando seu filho está nascendo ali, está saindo ali, né? Você fala, oh, glória a Deus, aleluia. Quando foram puxar Esaú, é a Bíblia que diz isso, não sou eu. Eu estou apenas aqui confirmando o que a Bíblia está dizendo, né? Diz quando Esaú sai, Jacó sai no calcanhar dele assim, ó, no ventre já há uma luta ali, né? Louvado seja Deus. Então Esaú sai e aí agarrado no calcanhar saiu Jacó. Louvado seja o nome do Senhor, né? Glória a Jesus. E na realidade, quando eles cresceram, que Esaú foi, que Isaac pede uma caça para Esaú que ele foi, e a mãe fica com Jacó em casa, né? A mãe arquitetou algo ali para fazer, né? Para enganar o pai que estava com fome, colocou umas peles no braço de Esaú, de Jacó, e enganaram lá Isaac, né? Mas antes, né? O Esaú, ele fez uma barganha com Jacó, né? Ele queria o guisado para comer, estava morto de fome, e Jacó falou assim, eu só te dou se você me der para mim a tua primogenitura, né? A questão do primogênito lá. Ele falou, mas o que eu vou fazer com isso, né? Pode pegar, era herança dele, né? E ele falou assim em alto e bom tom, para que serviria aquilo para ele, né? Jacó barganhou com ele e falou assim, isso traz para nós, né, a unção que Deus coloca em nós, e muitas vezes a pessoa não dá valor, né? Acha que aquilo é presente de Deus, coisas que Deus te dá, louvado seja Deus, não é negociável, não é vendida, não pode ser corrompida. Aquilo que Deus te deu, meu querido, minha querida, louvado seja Deus, tem que ter um valor, glória a Jesus. Você tem que valorizar em nome de Jesus. Quando deu lá o guisado pro moço, pro Isaac, ele abençoou Isaac, e a benção passa, olha só, o pai aí tem um poder de transferência, né? Ele transferiu, né? Tudo aquilo que era de Esaú para Jacó, glória a Deus. Só abrindo um parênteses aqui pra gente, preocupado desse vídeo sair muito longo, né? Se sair eu faço o 1 e 2, né? Glória a Jesus. Sabe o que aconteceu? Glória a Jesus. A bênção que era de Esaú passa para Jacó, né? Glória a Jesus. É a mesma coisa, eu estava falando da transferência, né? Que o pai que era de Esaú
e passou para Jacó. Quando Esaú chega e fala, não sobrou nada para falar, não, já abençoei seu irmão, né? E é por isso que você tem que notar uma coisa, hoje em dia, na modernidade, não se tem mais, né? A gente que é do interior, a gente que tem uma formação, né? Uma formação de papai e de mamãe, né? Glória a Deus. O filho chega e fala assim, ó, bença pai, bença mãe. Aí o pai e a mãe devem responder assim, Deus te abençoe, né? O que o pai e a mãe estão fazendo? Está abençoando o filho em nome de Deus. Hoje em dia é um tal de você, né? Chama o pai de você, né? O que você quer? Não tem reverência, não tem nada, né? Estou em outros tempos, olha, isso é... Aí cria-se uma geração, né? Uma geração toda deformada, que o camarada não respeita pai, não respeita mãe, ele vai respeitar a pessoa, não tem como, né? Então, assim, tem aquilo que eu estou falando, tem essa cultura que nós temos que seguir isso aqui para falar para você. Nessa transferência aqui, aconteceu também lá no Rio Jordão, quando Jesus vai ser batizado por João Batista, e o céu se abre, né? A nuvem da glória, né? Porque essa nuvem é famosa, ela segue o povo de Deus desde o Egito lá, né? É sinal, né? Está guiando o povo, né? Quando Jesus é batizado, que a nuvem se abre, ali você tem que entender que na Bíblia toda você não vai encontrar a palavra trindade, escrita, literal, estou dizendo, né? Mas a presença, ali está reunido, né? Glória a Jesus. A trindade de Deus é o Pai no céu, é o Filho na terra, Jesus Cristo, e é o Espírito Santo em forma corpórea, do Espírito, né? A pomba, né? Que é um dos símbolos do Espírito Santo de Deus. Então, o que nós estamos aqui aprendendo aqui nesse texto, a gente? Ali, o que estava acontecendo ali de verdade, para não adentrar muito? O que estava acontecendo ali, né? Ali estava acontecendo uma transferência de ministério. Por isso que a gente fala que há transferência, tanto de unção quanto de ministério. Ali o que estava acontecendo? João Batista, dali a pouquinho, ia ser degolado, ia ser morto, preso, ia ser levado preso, ia ser morto na prisão. E o cajado estava passando para Jesus, porque a funcionalidade de João Batista, única e exclusivamente, se você está achando que a conversa é minha, pergunte para o profeta Isaías. Ele vai te dar a senha identificatória lá. Porque o profeta Isaías, ele profetiza sobre João Batista, né? Sobre a voz do que clama no deserto, sobre aquele que viria abrir o caminho para o Senhor. Louvado seja Deus, né? Dizem, a história diz, né? Glória a Deus. João Batista, ele era um observador, né? Um amante dos escritos do profeta Elias. Se você visse João Batista, cabelo crescido, porque a própria vestimenta dele, a Bíblia já diz que era, né, de pele, né? Não de pelo, aliás, de pelo e não de pele, né? De camelo. E diz que ele comia mel silvestre, né? Ele tomava mel silvestre e comia gafanhoto. É um banquete isso aí, deve ser uma maravilha, né? João Batista, ele foi criado, João Batista é um nazireu, né? Por causa da consagração ainda lá. Se você olhar o ministério de João Batista, tudo é um mistério, né? Porque quando Zacarias entra no templo, vai ter participação do céu na vida dele. Glória a Jesus, né? Porque Isabel é uma velha, né? Não pode engravidar, mas qual que é o problema? A Bíblia vai dizer que Deus ajudou, né, Abraão na confecção de Isaac, né? Porque Abraão não tinha mais fertilidade, Abraão não tinha mais vigor, né? Ou seja, os órgãos sexuais de Abraão não funcionavam. Estou falando aqui porque eu tenho que falar o que é, não o que parece, né? O que é. A Bíblia diz que Deus ajudou Abraão, louvado seja Deus, que já era um velho de quase 100 anos, louvado seja Deus, né? E no caso também de Isabel, o anjo Gabriel, e quando Zacarias ele fala, mas espera aí, o Zacarias quis
sabe, ensinar o anjo, falar, não, olha, ele quis falar de idade, ele quis falar de condições naturais, o anjo falou, mas espera aí, sabe quem sou eu? Sabe quem sou eu? Olha, na hierarquia da mensagem, eu sou o primeiro. Sabe quem sou eu? Eu sou aquele que assiste as boas novas diante do Pai. Hein? Sabe o que é isso não? Eu venho trazer as boas novas para você. E não crê em mim? Então, ó, vai ser assim, ó. Vai nascer um menino. Ah, não vai ficar? Vai ficar grávida sim. Ela vai se engravidar. Ela tem 80 anos, pessoal. Ei, ela é uma velha de 80 anos, né? E existe um mistério em mulheres velhas gerando, né? Porque Sara, com 65 anos ou mais, quando ela desce no Egito, todo o Egito se encanta com ela, né? Meu Deus do céu, o que é isso? Glória a Deus. Isso que eu estou falando para você é Bíblia, tá? Estou pregando Bíblia para você. Agora, se você não é chegado nisso, eu acho que esse assunto não vai interessar. Mas se você interessa, né? Se você interessa por coisas bíblicas, por coisas escatológicas, por coisas espirituais, fique comigo aqui, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, que nós vamos chegar lá. Eu quero só terminar esse contexto aqui do João Batista, e já vou partir para a mensagem, né? Glória a Deus. E diz que João Batista ele foi criado com os balduínos no deserto, né? Lá não tem nada. Nada nasce lá, né? Nada. Água, plantação é difícil, tem, mas é numa escassez tremenda, glória a Jesus. Mas só que aconteceu o seguinte, lá ele comia o gafanhoto, que é amargo, é muito, muito ruim, mas não é esses gafanhotozinhos, é aqueles gafanhotos de um palmo assim, né? Aqueles gafanhotos grandes, porque aqueles gafanhotos ele era ruim na verdade, né? Mas ele tinha todas as proteínas e as vitaminas que um corpo humano precisaria no deserto. O gafanhoto é ruim, né? Mas eles tomavam mel que é adocicado e aquilo dava para se comer, era comestível, né? Dava para comer, se alimentava. Tá certo? Então, nós estamos falando até aqui sobre a vida nós estamos lá em Jacó e em Esaú ainda, né? Louvado seja Deus. Esse vídeo já vai ficar um pouco... Eu vou ter que fazer 2 ou 3, né? Glória a Jesus, para não ficar muito grande aqui. Fazer de meia hora mais ou menos, glória a Jesus. O que acontece? Quando Esaú descobriu o que aconteceu, o que foi feito, a tramóia que havia armado contra ele, mas voltando lá, numa permissão de Deus, tá? Glória a Jesus. Aí Jacó tem que, sumir, ganhar linha. Aí Jacó vai embora, né? Jacó vai embora. Jacó tem uma promessa sobre a vida dele, glória a Jesus. Ele vai para casa, a mãe aconselhou ele ir para a casa de Labão, que era parente lá. No caminho, Jacó, ele vai deitar, ele vai sonhar, ele vai ter um sonho, né? Ele vê o céu aberto, uma escada, anjos subindo e descendo, glória a Jesus. Só aí já dava para ele, né? De boa mesmo assim, falar, eu vou porque Deus é comigo. Mas quando ele levantou de manhã e ele lembrou do que ele tinha sonhado, né? Glória a Jesus, ele fez um voto, ele fez um pacto com Deus, ele fez uma aliança com Deus ali, louvado seja Deus. Ele falou, se tu for comigo, não faltar para mim, comida para me comer, roupa para me vestir, calçado para me usar, né? Te pagarei todo o dízimo, não é só dízimo entrando aqui nessa mensagem, né? Glória a Deus. E ele foi para a casa de Labão, né? Chegou lá, Labão tinha algumas coisinhas lá, né? Só que o Jacó está chegando lá na unção de Deus. Você tem que entender que a unção, ela faz toda a diferença. E diz lá que ele começou a trabalhar e ele quis uma filha. Ele falou assim, mas para você ter a filha, você tem que trabalhar para mim 7 anos, né? Que seria o caso do dote, né? Glória a Jesus. Ele trabalhou por uma. Quando ele foi ter a pessoa desejada, o Labão deu outra. E Labão percebeu que as coisas dele estavam prosperando sobre a mão de Jacó, né? Aí na noite ele falou assim, poxa, chamou ele e falou, você me enganou, eu pedi uma, você me deu outra.
Aí o pessoal carca a lenha no pobre do Labão, né? Mas na resposta de Labão você entende que Labão estava dentro, né, dos costumes, né? Que ele fala assim, olha, mas a nossa terra não tem esse costume da gente dar a mais nova, depois a mais velha. Aí nós vamos quebrar uma lei aí, né? Resumo, Jacó trabalha pela outra e casa Jacó tem as duas, né? Glória a Jesus. Só que depois Jacó falou assim, não é justo. Quando eu cheguei aqui você não tinha nada, né? Eu cheguei, Deus comigo, você prosperou, olha quanto de coisa que você tem. Estou casado com as suas duas filhas, não tem herança, não tenho parte, isso não é certo. Mas aí Labão começou a conversar, Jacó fez um outro negócio. Jacó era bom de negócio, né? Você viu? Lá atrás na casa do pai, o que ele fez mais a mãe, né? Ele vai armar um outro negócio. Ele fala para Labão assim, olha, então vamos fazer assim. Todos os gados tá aí com uma cor só, tudo branquinho, bonitinho, né? Vamos fazer assim, os que nascer branco, uma mesma raça, é seu. Aqueles que nascer preto, malhado, salpicado, é meu. Labão sabia que não ia sair, né? Porque de uma fonte não pode jorrar duas naturezas. Teria que sair da mesma espécie, né? Glória a Jesus. Labão falou, tá feito. O que Jacó faz? Ele entra na mata, ele corta a madeira, ele pega o canivete, ele risca aquelas madeiras, que uma casca aqui, fica branca aqui e verde aqui. A madeira fica listrada, né? No coxo, aonde os animais vão tomar água e vão cruzarem, né? Os animais quando cruzavam olhando para a água e viam o galho dentro do coxo. Começou a nascer, você já viu pessoas, criança que nasce com mancha de moeda, tem umas manchinhas aqui, uns negocinhos ali, caroço de arroz, já vi pessoas com caroço de arroz, já vi pessoas com caroço de milho, assim, de nascença. Claro que é isso? Isso é de nascença, né? É porque quando foram ter relação, havia aquilo no lugar, esse negócio aí, glória a Jesus, aleluia. E começou a nascer gados malhado, salpicado, e começou a prosperar. Quando Labão foi abrir o olho, a criação de Jacó já excedia a dele, né? Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Então, o que nós estamos falando aqui é assim, glória a Jesus. Jacó agora, ele é próspero. O que Jacó fez com Deus lá, né? Deus cumpriu. O voto que ele fez, Deus cumpriu. Mesmo na casa de Labão, onde ele não tinha nada, quando ele vai sair de lá, ele sai com uma fortuna incalculável, porque Deus era na vida dele. Como José, né? Deus fala assim para José, diz assim a Bíblia no 37 de Gênesis, que aonde José colocava a mão, Deus prosperava ele. Louvado seja Deus. A prosperidade, quando é de Deus, meu irmão, minha irmã, não tem crise, não tem situação ruim, não tem coronavírus, não tem nada disso. Onde Deus está, a Bíblia diz que algo acontece. O Jacó vai embora, tá com toda a sua casa, já tem nascido seus filhos, né? Os 12, né? Ali, os 11 e uma filha, né? Glória a Jesus. E vai embora e tem um vale, né? E tem um vale chamado Vale de Jaboque, né? É a famosa história, tem um louvor aí da Cassiane, que Jacó, tem um corinho também, né? Que Jacó luta com o anjo, né? Aquele anjo ali, ele é Deus, tá? E o anjo pergunta, o que tu queres, né? Ele fala assim, eu quero que o Senhor me abençoe. Olha, o cabra já era abençoado, né? Ele falou assim, eu quero que o Senhor me abençoe, né? Ele atracou com o anjo, glória a Jesus. E eu só te largo quando você me abençoar, né? Aleluias. E aí foi concedido a ele, e aí o que aconteceu? Jacó saiu dali, manco de uma perna, né? O nervo da sua coxa foi repuxado, né? Ele saiu manco porque ele lutou com Deus. E Deus vai mudar o nome dele agora, né? Louvado seja Deus. Não vai ser mais enganador, não vai ser mais usurpador. Agora vai ser Israel.